bacana que mostra a parte científica. Então, assim, tem muito artigo, publicações, livros, referências para mostrar que a mediunidade ela é real, ela acontece. Nós temos, né, um processo intuitivo ostensivo e tem, na verdade, todos nós somos médios intuitivos, mas alguns ostensivos. Então, eu acho que é uma aula fantástica. Na hora que você começar a falar, Guilherme, eu já vou sair, vou acompanhar só aqui via Facebook, tá? Depois, no final, nós vamos para as perguntas, tá bom? Ok. Otácio, eu agradeço profundamente o convite, agradeço aos colegas, amigos que estão presentes, estão assistindo a gente. Eu vou só te pedir ajuda, só para você me falar, que eu estou com duas telas aqui. Você vai entrar na Share Screen, passa em frente à tua tela aí, vai estar Share Screen verdinho, lá embaixo. Isso. Você clica, ali você vai espelhar a sua aula. Você clica, vai abrir a tua tela do computador. Ali você escolhe o Entendi. PowerPoint. Entendi. Pronto, já Perfeito. entrou, Guilherme. Espera aí, vamos só ver aqui. Tá um slide só aí, né? Só um slide. Ok, então Aqui. tá bom. Perfeito. Na hora que você quiser, a gente começa, então. Pode. Deixa eu só gravar aqui, Guilherme, pra gente. Vamos deixar gravado, vai estar tudo disponível no site da Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto, www.ameribeirãopreto.org. Todas as lives, mais aulas, palestras, seminários, está todos lá no site, tá? Eu vou agora fechar aqui o meu vídeo, meu microfone, e aí é com você. Um abraço, uma boa aula, Guilherme. Okay. Obrigado. Muito bom. Então, nós vamos falar um pouco sobre a parte científica da mediunidade. A grande pergunta que todos nós devemos nos fazer quando a gente aborda esse tema de mediunidade é essa que está nesse slide. Como é que eu posso ter certeza que esse médium, ele realmente é capaz de se comunicar com os desencarnados? Porque pode ser que existam explicações normais para aquela mensagem, para aquela comunicação. Quais seriam essas explicações normais? Por exemplo, o médium, entre aspas, né, ou aquela pessoa que está transmitindo a mensagem, ele pode observar a feição, a linguagem corporal, algumas informações não verbais de quem está ali para receber a mensagem, e daí ela ir tirando informações e colocar isso numa mensagem ou numa comunicação. Quer dizer, isso não tem nada de excepcional. Existe um efeito chamado efeito Forer, que é simplesmente você falar coisas tão genéricas que poderia ser encaixado na vida de todo mundo. Essa é uma possível explicação normal. Se eu fizer uma mensagem assim, meu filho, estou tão feliz, como eu te amo, sei que você me ama também, estou tão feliz de te ver, estou num lugar bonito. Quer dizer, são informações tão genéricas que poderiam caber em qualquer tipo de mensagem. Existe um outro problema, que é o chamado viés de confirmação. O que é isso? A pessoa quer tanto receber uma mensagem que o que tiver escrito ali ela vai acreditar, né? Perde um pouco o senso crítico, a análise crítica daquela mensagem, daquela psicofonia, psicografia, etc. Isso é o chamado viés de confirmação. Existe a possibilidade também de que haja uma fraude ostensiva daquela pessoa que se diz médium. Ela pode ter feito uma investigação prévia, a gente acompanhou recentemente no Fantástico uma matéria a respeito da possibilidade de alguém chegar e pegar informações no Facebook e na internet e daí construir uma mensagem, certo? E existe uma outra possibilidade também, que é chamado de criptomnese, que é o médium conhece aquela pessoa, ele não está objetivamente fraudando de forma voluntária, mas ele tem informações passadas que muitas vezes ele já esqueceu e naquele momento de transe, de concentração profunda, ele joga aquelas informações.
até mesmo de forma involuntária, naquela mensagem, e nada mais é do que fruto do subconsciente do médium. Então, para que a gente possa extrair todas essas possibilidades de explicação normal, é necessário que sejam feitos estudos controlados. Vejam bem, quando a gente fala de uma ótica científica, certo? Então, o que seriam esses estudos controlados? Eu vou usar primeiro algumas definições que são utilizadas nesses estudos para que vocês possam entender. Então, desencarnado seria aquela pessoa falecida, médium seria uma pessoa que alega ter a capacidade de se comunicar com desencarnados, e nós vamos usar esse termo consulente, que já foi utilizado em algumas publicações no Brasil, por isso que a gente está mantendo esse termo, que seria aquela pessoa que está procurando o médium à procura de informações sobre um desencarnado. Então, um estudo controlado ele teria dois aspectos principais. O primeiro seria o que a gente chama de mensagens por procuração. E o segundo seria o uso de cartas controle. Com esses dois aspectos, com esses dois elementos, nós conseguiríamos quase que excluir todas aquelas possibilidades de explicação normal para uma mensagem. Então vamos estudar o primeiro ponto. O que seria uma mensagem por procuração? Quando a gente fala, por exemplo, num estudo aberto, o que seria um estudo completamente aberto? É aquele estudo que é feito em que o médium conhece o consulente ou travou algum tipo de contato com ele e o consulente conhece, sabe quem que é o médium. Isso é o que a gente chama de estudo aberto. Esse tipo de estudo é o que vai oferecer a menor evidência científica de que realmente está havendo um processo anômalo ocorrendo aqui. Um estudo cego é aquele estudo em que o médium não sabe quem é o consulente, mas o consulente sabe quem é o cego. Nesse tipo de estudo, o médium não vai, por exemplo, poder obter informação, investigar consulente o passado desse falecido, porque ele não sabe quem é. Porém, ele pode ter algum tipo de contato com o consulente, fazer leitura fria, ainda pode ocorrer aquele efeito Forer, ainda pode ter o viés de confirmação. Então, existe o chamado estudo duplo cego. O que seria um estudo duplo cego? O estudo duplo cego no estudo duplo cego entra uma figura no meio, que é o pesquisador, e ele atua como um procurador. Daí vem o termo proxy, do inglês, e os estudos com procuradores que a gente tem traduzido aqui no português brasileiro. O que seria isso? Nesse tipo de estudo duplo cego, o consulente não conhece o médium e o médium não tem nenhum contato direto com o consulente. O consulente e o médium vão entrar em contato apenas através de uma terceira pessoa, que é o chamado pesquisador ou procurador. Então, o procurador ele vai pegar alguma informação com o consulente, vai passar essa informação para o médium, vai pegar a informação do médium, vai passar para o consulente. Ele funciona, então, como um intermediário. E existe um tipo de estudo que, no inglês, eles usam o termo além de duplo cego. No português, a gente optou por traduzir por multicego. O que seria isso? Quando existe mais de um pesquisador e o pesquisador que entra em contato com o consulente não conhece o médium e o pesquisador que entra em contato com o médium não conhece o consulente. Esse é o tipo de estudo, é o desenho de estudos que a gente vai discutir hoje aqui, porque são os estudos que têm mais evidência científica. Quais são as informações que esse procurador passa para o médium? Ele pode simplesmente não passar nenhuma informação para o médium, ou ele pode passar, e varia de estudo para estudo, o primeiro nome do desencarnado, mostrar uma foto do desencarnado sem nenhum dado que possa sugerir profissão ou alguma característica pessoal do desencarnado. Alguns estudos o procurador passa o nome do consulente também.
Tá? Então, são pouquíssimas as informações que são passadas para o médio. Se, por um lado, isso garante uma evidência científica, um rigor científico maior, por outro lado também, nós estamos fazendo um trabalho pouco ecológico, ou seja, que está muito fora das condições habituais de trabalho desses médios. Isso a gente tem que ter em mente. Bom, o outro elemento que pode ser utilizado é o chamado elemento de cartas controle. O que seriam essas cartas controle? Então, vamos imaginar um estudo em que eu tenho um médium e 2 consulentes. O médium recebe 2 psicografias, vamos supor, que a gente vai chamar de mensagem 1, direcionada para o consulente 1, e uma mensagem 2, direcionada para um consulente 2. O que o pesquisador vem e faz? Ele mistura essas mensagens, certo? Ele deixa essas mensagens ficarem de uma forma totalmente anônima e oferece 2 cartas, aqui nesse nosso exemplo, para cada consulente, de modo que esse consulente tem que escolher a sua carta, a carta que foi psicografada originalmente para ela, certo? Daí a gente pode deduzir, mas qual que é a probabilidade do consulente 1 escolher a mensagem 1 ao acaso? É uma probabilidade de 50%, que é uma probabilidade alta, quer dizer, jogar uma moeda, muitas vezes dá cara quando você quer cara mesmo. Então, aí é necessário, nesses experimentos, em que se tenha um alto número de cartas para cada consulente e um alto número de consulentes. Então, vou citar exemplo aqui, que cada consulente tinha que escolher uma entre 6, por exemplo. Nesse caso, a probabilidade de uma escolha correta, puramente pelo acaso, já cai bastante. E com esse tipo de dado, com essa ideia de probabilidade, é possível construir testes estatísticos. E eu não vou entrar em detalhes aqui pela questão do tempo e não ser a nossa objetivo principal, mas eu gostaria que todo mundo que não é familiarizado com essa parte científica, que tenha em mente o que a ciência considera como um teste científico que sugere realmente algo acontecendo, que não é fruto do acaso. A ciência considera quando a probabilidade daquele evento ocorrer é menor do que 5%, certo? Então, se ocorre um evento que a probabilidade dele ocorrer é menor que 5%, a ciência considera que há algo de real existindo ali. E se usa essa notação P menor ou igual a 0,05 para designar, olha, isso aqui tem a chancela da ciência, certo? Ok. Para concluir, é só essa introdução metodológica, existem vários métodos de avaliação da acurácia da mensagem. Então, aquela pessoa recebe uma carta, certo? Existe o consulente, ele pode simplesmente, de 10 cartas, ele escolhe a carta que é a dele, quer dizer, essa é o que a gente chama de método por escolha forçada, e depois faz simplesmente um cálculo de probabilidade. E alguns estudos usam um tipo de análise que é chamado de análise item a item, que é um método que ele é bastante criticado, esse tipo de análise. Por quê? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui com o Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Vou supor que o Pelé desencarna e o consulente, que é parente dele, vai e pede uma mensagem dele. E aí o médium recebe uma mensagem falando mais ou menos assim, que ele era o maior jogador de futebol de todos os tempos, que ele nasceu em Três Corações, que ele foi um grande ídolo do Corinthians e que ele namorou uma apresentadora famosa chamada Angélica. Se nós formos considerar essas 4 afirmações, tem 2 afirmações corretas e 2 afirmações erradas. Se nós formos fazer uma soma simples de ser corretas e mais erradas, nosso score final seria 0. Pode ser que uma outra mensagem forjada, só com afirmações genéricas, tirasse um score
superior a 0 nesse caso. Mas quem é de negar que num contexto de um estudo totalmente controlado, em que o médio não tem, só recebe, vamos supor, o primeiro nome, Edson, e ele produz uma mensagem com esse nível de acurácia, quem é que vai negar que há, de fato, um evento anômalo ocorrendo aqui, certo? Então, com certeza, uma pessoa, pelo método de escolha forçada, ele selecionaria essa carta. Agora, se fôssemos usar um método de análise item a item, essa carta receberia um score 0 e ela poderia perder, por exemplo, por uma outra carta que tem muitas informações genéricas, certo? Muito bem. Então, baseado nisso que eu falei, os estudiosos dessa área de mediunidade e acurácia mediúnica, eles elaboraram o que eles consideram que seria características importantes para a realização de um estudo com mediunidade. Então, primeiramente, teria que ser um estudo multicego, ou seja, o médium não pode ter nenhum tipo de contato com o consulente e vice-versa. Seria importante também haver uma pré-seleção de médiums. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos colocar pessoas que alegam ser médiums, mas nunca demonstrou em nenhum tipo de análise controlada qualquer capacidade de receber informações de uma forma anômala. E isso vai diluir a magnitude de efeito dos resultados desse estudo. É importante também que esse estudo conte com uma pré-seleção dos consulentes. Então, por exemplo, eu vou citar um estudo daqui a pouco, que foi um pesquisador cético, que ele chegou na sala de aula, perguntou para os alunos dele quem que gostaria de participar de um estudo de mediunidade. Quer dizer, jovens que não têm muitas vezes nenhum vínculo real com o desencarnado, profundo com o desencarnado, que muitas vezes está ali mais por motivo de brincadeira, entrar num estudo desse, a chance de ter sucesso realmente é baixa. É importante também ter algum tipo de facilitador. Pode ser o nome, a foto do desencarnado, por exemplo. Esse ponto é interessante porque uma das maiores pesquisadoras nesse terreno, ela chama Julie Beischer. E ela dá um exemplo quando toca nesse assunto, que é o seguinte: você pega um feijão e coloca ele dentro de um copinho de plástico com algodão úmido e espera alguns dias, ele vai brotar. Se você pegar esse mesmo feijão e colocar em cima da mesa da sua sala e deixar lá, ele vai ficar dias e não vai brotar. Qual que é a diferença? O problema está no feijão? Não, é nas condições que a gente colocou esse feijão. Então, muitas vezes a gente não consegue resultados adequados porque nós não colocamos condições adequadas para esse espírito poder se comunicar. Então, algum tipo de facilitador é bom que haja para que facilite a ocorrência dessa comunicação. Um outro ponto muito importante é que é necessário, depois que acaba a psicografia ou a psicofonia, que aquele médium, ele fale, ele qualifique qual é o grau de confiança dele na ocorrência de uma comunicação espírita real. Tem um estudo, por exemplo, que a gente analisou que o médium acabou a sessão experimental e falou: olha, eu acho que eu não consegui me comunicar, tudo isso aqui eu acho que foi fruto do meu subconsciente. Quer dizer, o próprio médium reconhece que aquele dado que ele obteve não é real. Então, esse tipo de estudo não pode ser considerado um estudo de mediunidade. E, por fim, é importante que os produtos da comunicação mediúnica, seja cartas, por exemplo, sejam avaliados pelo método de escolha forçada e não por aquele método de análise item a item, pelos objetivos que eu já mostrei previamente. Se ficar muito confuso essa primeira parte, depois da palestra, a gente vai ter o maior prazer de voltar e rever algum desses conceitos com todo mundo. Muito bem. Eu selecionei aqui os estudos que foram realizados depois dos anos 2000, que eu considero que tem um mínimo de qualidade para entrar
nessa análise. Como vocês podem perceber, foram 7 estudos de acurácia mediúnica publicados em revistas internacionais, avaliadas por juízes independentes, por pares. E esses estudos, se nós formos olhar aqui nessa parte de significância estatística, nós vamos observar que alguns desses estudos não tiveram significância estatística, quer dizer, não mostraram uma ocorrência real de comunicação mediúnica. Então, eu vou analisar primeiro esses estudos, depois nós vamos estudar os outros estudos que têm P menor que 0,05, que foram os que mostraram uma evidência de comunicação mediúnica. O primeiro desses estudos é um estudo do grupo do Wiseman, um estudo em inglês. E nesse estudo eles utilizaram 5 médios, não utilizaram nenhum tipo de facilitador para o médio, ou seja, colocaram o feijãozinho em cima da mesa. Eles não utilizaram o método de escolha forçada, utilizaram o método de análise item a item. E um ponto importante é que eles não fizeram pré-seleção de consulente, quer dizer, foram alunos deles da faculdade que foram entrar em contato com os médiuns para conseguir uma mensagem. O segundo estudo que nós tivemos resultado negativo foi esse estudo do Jensen, que ele usou apenas um médium nesse estudo. Esse médium era um médium relativamente famoso lá no norte da Europa. Ele usou apenas análise item a item, não usou método de escolha forçada, como deveria ser. E esse foi o caso que o médium, depois que terminou as psicografias, ele falou, olha, eu acho que não consegui estabelecer nenhum contato, de fato. Quer dizer, esse tipo de estudo não deveria nem ter sido publicado. O terceiro estudo foi o da Emily Kelly, em 2011. Nesse estudo foi dado um facilitador, foi feito o método item a item e escolha forçada, só que nesse estudo não se fez pré-seleção de médiums, certo? E é um ponto importante porque no estudo seguinte, no mesmo ano que ela publica, ela já coloca essa pré-seleção de médiums e aí eles já conseguem resultados positivos. Daí mostrando a importância de você ter médiums que primeiro já mostraram algum tipo de habilidade mediúnica, e o segundo é que tenham condição de trabalhar dentro desse contexto mais controlado mesmo. Muito bem, e os estudos que tiveram uma significância estatística? Muito bem, o primeiro estudo foi feito pelo Gary Schwartz e a Julie Beischo, em 2007. Nesse nós vamos poder observar, eu vou selecionar só esses 4 no próximo slide para ficar mais fácil a visualização. Eles selecionaram, usaram o facilitador, eles tiveram o método de escolha forçada e alcançaram o método de significância estatística. Todos esses estudos eles foram um protocolo multicego, então, obedecendo aquele rigor que a gente espera. O estudo da Emily Kelly, 2011, também utilizou o método de escolha forçada, fez seleção de médios, e um dos médios, inclusive, ele conseguiu que as 6 mensagens que ele psicografasse fossem adequadamente selecionadas pelos 6 consulentes. A probabilidade disso ocorrer é baixíssima. Inclusive, nesse estudo dá para a gente ver até que a magnitude de efeito foi diluída muito pelo efeito desse médio especificamente. O Rock ele publicou em 2014 um outro estudo, também usou facilitador, usou o método de escolha forçada, teve resultado positivo, e a Julie Beischo publicou uma outra série, já com 20 médios. Você vê que esses 2 últimos estudos já com a quantidade de médio muito maior, e quando a gente usa uma grande quantidade de médios, a gente ganha muito em poder estatístico, e isso é algo muito interessante. Agora, esse ano, ainda não saiu publicado, está impresso, está para ser publicado, uma meta-análise. O que é uma meta-análise? A meta-análise é uma análise matemática
em que se junta os números de todos os estudos. Então, eu mostrei para vocês tabelas em que eu analisei estudo por estudo. O que o cientista faz quando ele faz uma meta-análise? Ele junta todos esses dados, homogeneiza isso e aplica um tratamento estatístico nesses dados. A meta-análise, só para que vocês tenham uma ideia, a meta-análise hoje é o nível de evidência científico mais forte que existe na ciência. Então, quando a gente está procurando, por exemplo, saber um tratamento para uma determinada doença, se aquele tratamento é efetivo ou não, é a meta-análise que vai responder isso, porque ele engloba vários estudos e pega o resultado de todos esses estudos, porque aí, com isso a gente dilui os vieses de cada dos estudos que porventura tem o viés, a gente consegue extrair a essência daquele dado. E o que essa meta-análise que está para ser publicada mostra? Mostra que existe uma evidência científica. O fato, se vocês olharem bem perto esse diamante, né? Vocês veem que ele não encosta nessa linha pontilhada. Quando não encosta, significa que esse dado é estatisticamente significante, certo? Com uma magnitude de 0,18, uma magnitude pequena, mas é esperado que haja magnitude pequena, porque são estudos altamente controlados, são estudos em que os médicos estão os médios são completamente fora do seu meio de trabalho habitual. Então, o que essa meta-análise vem mostrar para a gente? Que hoje a melhor evidência científica existente comprova que existe algum tipo de transmissão de informação mediúnica através desses médios, certo? Isso é muito importante, porque é a primeira vez na história que isso é demonstrado. Esse estudo de Sarraf vai ser publicado agora, provavelmente no próximo mês, na revista Explore. Bom, mas como vocês podem notar, nós estamos lidando aqui com uma magnitude de efeito pequeno, porque esses médios estão fora do seu modus operandi convencional. Então, é muito interessante nós fazermos estudos de casos isolados, conhecer alguns estudos que foram também publicados em revistas científicas, revisadas por pares, quer dizer, com juízes independentes, que analisam esse estudo e fazem as críticas e eventualmente aceitam essa publicação. Então, eu vou analisar agora a parte de estudo de casos, que é uma parte um pouco até mais interessante da aula, porque ela deixa de ser tão técnica e mostra umas situações mais ecológicas, mais de vida real. O primeiro caso que eu vou citar para vocês foi publicado em 2006 pelo Eisenbach e Hasler. E o que esse estudo mostra? O Eisenbach era um suíço, estudioso da mediunidade. Ele não era espírita, porque ele trabalhava dentro de um conceito um pouco diferente do que a gente considera como espiritismo kardecista, mas ele trabalhava com médiuns, algo muito parecido com o espiritismo que a gente conhece, a moda brasileira. E ele também é um jogador de xadrez amador. O que ele fez? Vocês desculpam as fotos dele, do Hollas, porque as únicas fotos que eu consegui encontrar, isso depois de muitos anos de procura, essas fotos me foram enviadas há 2, 3 anos atrás, inclusive era na véspera de uma palestra que eu ia palestrar sobre isso, então eu falei, nossa, isso aqui eu preciso usar. E realmente são as únicas fotos, tanto do Eisenbach quanto do Hollas, que a gente consegue obter na internet. Muito bem, o Hollas era um médium que trabalhava com Eisenbach dentro das sessões mediúnicas que eles faziam já há 8 anos. E o Hollas ele era o médium mais ostensivo com quem o Eisenbach trabalhou. E o que o Hollas, então, ele propôs? Ele propôs o seguinte, olha, vamos tentar... O Eisenbach propôs para o Hollas, vamos tentar fazer um experimento. Procura com seus mentores
Lá eles usam o termo controles, né? Procura com seus controles, ver se eles entram em contato com algum jogador de xadrez do passado, para que esse jogador de xadrez, que fosse um grande mestre, pudesse participar de uma partida com o mestre encarnado. Eu acho que isso vai ser algo muito interessante, principalmente pelo fato que o médium, o Hollands, ele não sabia jogar xadrez. Então, ia ser algo muito complicado de se explicar do ponto de vista exclusivamente material. E acontece, então, que o Hollands, os controles, né, os mentores do Hollands, conseguiram entrar em contato com o Géza Maroczy, que era um mestre húngaro, que já tinha falecido muitos anos, décadas antes, que em 1900, mais ou menos, ele chegou a ser terceiro no ranking mundial, então ele era um grande mestre de xadrez, um dos melhores xadristas do mundo na sua época. E esse espírito, ele concordou em participar, então, de uma partida de xadrez. Isso aconteceu em 1985, só para a gente poder se localizar. E essa partida, ela de fato ocorreu. O Eisenbach convidou o Viktor Korchnoi, que na época ele era campeão europeu, ele era terceiro do ranking mundial, e o Viktor Korchnoi, que também é um grande mestre de xadrez, concordou em participar dessa partida. E essa partida ela foi vinculada na TV, em várias matérias de jornal da época. E ela teve seus 52 movimentos. Uma partida longa. Durou, para vocês terem uma ideia, 7 anos e 8 meses. E ela terminou em 11 de fevereiro de 1993. E foi interrompida várias vezes porque o Hollands estava, durante esse período, muito mal de saúde, teve que ficar internado várias vezes. Inclusive, os espíritos falaram, olha, você vai conseguir terminar essa partida, e de fato ele conseguiu terminar, e 3 semanas depois do fim dessa partida ele veio a desencarnar. Só de ver, essa é a anotação, quem conhece xadrez sabe que essa é uma anotação de xadrez, certo? No movimento 48, o Maroczy, ele renunciou ao jogo e ela acabou terminando no movimento 52. Será que ele jogou bem, o Hollands / Maroczy? O Korchnoi deu esse depoimento no movimento 27. Não estou certo se ganharei. Ele compensou as falhas da abertura por um forte fim de jogo. No fim do jogo, a habilidade de um jogador aparece e meu oponente joga muito bem. Então, isso dá para a gente deduzir que o Hollands, ou ele era um gênio do xadrez, ou realmente ocorreu algo inesperado nessa partida. Bom, além dessa partida de xadrez, eu falei que ela começou em 1985. Em 1986, o Eisenbach chegou, sem aviso prévio, numa das suas sessões, e pediu para que o Maroczy fizesse uma pequena biografia dele na Terra, porque ele queria fazer uma análise, um estudo mais detalhado para ver se esse espírito realmente era quem ele dizia ser. E o que aconteceu? Então, o Hollands psicografou 38 páginas, com uma grande riqueza de informações. Com essa carta, com esses papéis psicografados, o Eisenbach analisou e elaborou 39 perguntas. E essas 39 perguntas, então, ele levou para um senhor húngaro chamado László Sebestyen. Esse senhor húngaro, além dele ser um historiador, ele era enxadrista. Então, ele seria a pessoa perfeita para fazer um estudo da vida do Maroczy. O Eisenbach, ele não avisou o que ele estava fazendo imediatamente, ele falou que ele estava querendo escrever um livro, simplesmente, por isso que ele precisava dessa ajuda. Obviamente, ele não explicou que se tratava de um experimento mediúnico.
E só para vocês terem uma ideia, essas perguntas, elas foram graduadas, essas 39 perguntas que o Eisenbahn deu para esse historiador húngaro, elas foram graduadas em níveis de 1 a 6, sendo que os níveis 4, 5 e 6 precisaria ser um perito para fazer esse tipo de dedução. Nível 4, questões mais fáceis de investigar. Nível 5 eram difíceis de investigar, teria que ir no submundo de algumas bibliotecas lá na Hungria para conseguir. E 6 eram conhecimentos que apenas os filhos do Maroc tinham. Na época eles eram idosos e esse historiador foi entrevistá-los para obter esse tipo de informação. Só para que vocês tenham uma ideia também, a grande maioria das questões, em torno aí de 90%, elas estavam no nível 4, 5 ou 6, certo? E a taxa de acerto das níveis 5 e 6 foi muito alta, em torno aí de mais de 90% desses níveis 5 e 6. Então, o que a gente deduz desse primeiro estudo? Primeiro, que foi uma partida complexa, durou 48 movimentos. O próprio Korchnoi disse que foi algo que ele teve dúvida se ele ganharia essa partida em algum momento. E, além disso, esse médium, o Hollis, ele psicografa uma série de informações íntimas da vida do Maroc que precisaram de um perito húngaro investigar em bibliotecas lá na Hungria e até mesmo entrevistar os filhos vivos do Maroc para conseguir obter essas respostas. Adicionalmente, esse experimento, ele passou por uma outra análise publicada um ano depois pelo Vernon Knapp, que é um campeão de xadrez na África do Sul. Ele usou um programa de computador para fazer uma análise do estilo dessa partida. E o que ele trouxe nesse artigo? Primeiro, que o espírito, ou entre aspas, o médium, jogou no nível de mestre, certo? E ele cita aqui, entre aspas, citando do artigo, esse nível não poderia ter sido atingido pelo médium mesmo após muito treinamento, assumindo que o médium não é um gênio de xadrez. E um outro ponto muito interessante, que o Maroc, ele jogou um estilo de xadrez que era reminiscente do início do século XX, que é a época em que ele jogou aqui na Terra xadrez. E demonstrou uma expertise de fim de jogo com a qual ele ficou famoso. Então, esse artigo ele vem trazer duas informações adicionais. Primeiro, de fato, o jogo foi um jogo de nível de mestre de xadrez, por isso o Korchnoi teve uma certa dificuldade. E segundo, e mais surpreendente, se o Hollands fosse, mesmo que ele fosse um gênio do xadrez, ele fosse aprender a jogar xadrez já idoso, muito doente, e jogar no nível de mestre, ele certamente não seria capaz de jogar num nível que era do início do século, num estilo que era do início do século e próprio daquele espírito Maroc. Então, realmente é um caso muito forte, muito interessante que eu gostaria de dividir aqui com vocês. O segundo caso que eu gostaria de citar é o caso do Emil Jensen. O que esse caso tem de interessante? Muito bem. O título desse artigo, publicado em 2011, né, um caso perfeito, é Emil Jensen na mediunidade de Ingrid Dradson, o fogo em Copenhague em 24 de novembro de 1905 e a descoberta da identidade de Jensen. Então, esse artigo foi publicado pelo Haraldsson, que é um professor de psicologia lá na Islândia, que trabalhou muito com os casos do Sri Lanka, de reencarnação, ele era um dos discípulos do Ian Stevens, e mesmo ele tendo publicado muita coisa em cima de reencarnação, ele fala que esse foi o trabalho mais importante da vida dele. Então vamos entender um pouquinho mais. O Indrid, ele era um médium islandês, vivia na zona rural, assim que ficou adolescente, ele foi morar lá em Reykjavik, lá na Islândia, e para aprender uma profissão, ele ia se tornar um aprendiz tipógrafo, e na casa em que ele estava,
as pessoas que receberam ele começaram a fazer algumas sessões espíritas. E ele, de repente, ele começa a participar e ele começa a se revelar um médium muito ostensivo, inclusive de efeitos físicos, que não é algo que a gente vai abordar aqui. E esse caso que nós vamos citar especificamente, ele ocorreu numa dessas sessões em 24 de novembro de 1905, e ele foi publicado em algumas revistas mais ou menos nessa época, em 1910, 1924, foi revisitado em 1922, depois em 1924. E exatamente o que aconteceu nessa sessão? O Indrid, ele incorpora um espírito chamado Jensen, e esse espírito fala que estava vindo ali para avisar que em Copenhague estava ocorrendo um grande incêndio numa fábrica. E eu coloquei aqui no Google Maps aqui para vocês verem a distância entre a Islândia e Copenhague, na Dinamarca. E naquela época não existia telefone celular, não existia internet, existia a comunicação de longa distância, era feita através de telégrafo, mas não existia informação telegráfica entre a Islândia, que é uma ilha, e a Dinamarca, que está no continente europeu. Então, aquele espírito vem e fala que está ocorrendo naquele exato instante, na noite do dia 24 de novembro de 1905, um incêndio numa fábrica em Copenhague, e ele para a comunicação, e cerca de meia hora, uma hora depois, ele volta falando que o incêndio havia sido controlado, certo? Aqueles pesquisadores que estavam participando da sessão, eles acharam isso muito interessante porque nós tínhamos, então, informações que eram verificáveis. E com essas informações poderiam ser checadas posteriormente. Então, o que foi bem específico que o senhor Jensen falou? Que o fogo estava ocorrendo numa fábrica, o incêndio começou por volta da meia-noite do dia 24 de novembro de 1905. Existe uma diferença de fuso horário de cerca de 3 horas, então era cerca de 9 da noite em Reykjavik, na Islândia, então era em torno de meia-noite em Copenhague, e que o fogo foi controlado em cerca de 1 hora. Eles tomaram nota dessas informações e entregaram na mão do bispo da Islândia, e para que ele guardasse essas informações até que fosse comprovada ou não essas afirmações desse espírito Jensen. E aí, o que aconteceu? Um mês depois, na véspera de Natal, esse bispo ele recebia um jornal dinamarquês chamado Política, e só que ele recebia com 1 mês de atraso. Então, eles supuseram que se realmente ocorreu um incêndio, 1 mês depois chegaria essa notícia através do jornal. E, de fato, o jornal do que chegou no dia 25 de dezembro, que datado, vocês podem ver, não sei se está bom para vocês verem, mas está datado aqui em cima, 25 de novembro de 1905, ele menciona esse incêndio numa fábrica de lâmpadas e luzes em Copenhague. E ele menciona as informações exatamente como foi descrita pelo espírito de Jensen. Foi um incêndio de grandes proporções, ele iniciou em torno da meia-noite e foi controlado pelo corpo de bombeiro por volta de 1 hora da manhã, certo? Posteriormente, e aí esse é o dado muito interessante que tem nesse estudo, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui pela questão do tempo, mas esse tipo de informação ficou registrada em ata. Essa é a ata que eles faziam, todas as reuniões mediúnicas eles faziam uma ata, mas eles nunca conseguiram obter, apesar desse espírito de Jensen,
ele ter se comunicado outras vezes, eles nunca conseguiram obter a informação real desse espírito, até para saber se esse espírito de fato existiu. E o Araudson, ele consegue, com as informações que ele obteve depois, nessas atas de comunicações desse espírito em reuniões posteriores, ele consegue obter dados verificáveis e quase um século depois ele vai até Copenhague, visita cartório, registros da igreja e consegue localizar um espírito que teria vivido no fim do século XIX, que se encaixa perfeitamente na personalidade desse Emil Jensen. E curiosamente, a casa dele em Copenhague, ele era na mesma rua dessa fábrica que pegou fogo. Então, isso é um artigo muito interessante, muito rico de informações e realmente, para se explicar isso do ponto de vista... eu já li algumas análises sobre tentativa de explicação normal. O que eles falam é que o Indrid ele teria que ter contratado alguém em Copenhague, combinado de pôr fogo nessa fábrica, nessa noite exata do dia 25 de novembro, para que a história desse certo. Mas mesmo que ele tivesse feito isso, essa verificação posterior que ocorreu só um século depois pelo Araudson, obviamente, não é explicado por meios normais. Muito bom. Saindo um pouco do tempo está adiantado, saindo um pouco do terreno aí dos estudos do exterior, eu queria falar um pouco dos estudos nacionais. Então, nós temos 2 estudos publicados pelo Grupo de Juiz de Fora, e capitaneado pelo psiquiatra Alexander Moreira de Almeida. Tem produzido uns artigos muito importantes, é uma pessoa realmente que a gente tem que parabenizar pelo rigor científico com que ele tem conduzido seus estudos. E o primeiro estudo que eu vou citar foi esse publicado em 2014. Foi feita uma análise de 13 cartas psicografadas entre 74 e 79, em que, pelo espírito do Jair Presente. O Jair Presente é um espírito de um jovem que faleceu, se eu não me engano, no início da década de 70, por afogamento lá em Campinas, e ele ficou famoso. Ele tem um livro publicado, se eu não me engano, pelo menos um, e tem várias mensagens psicografadas pelo Chico com bastante gíria, que era bem o estilo dele se comunicar quando em vida. É uma linguagem mais apelativa ao jovem. Então, eles pegaram essas 13 cartas e foram confirmar com a irmã, a Sueli, sobre essas informações verificáveis nessas cartas. E eles aplicaram 2 escalas, que é essa escala de leak, né, de vazamento de informações. Qual era a chance do Chico saber essa informação previamente? A escala, então, seria de 0, quer dizer, praticamente impossível, 1 é improvável, 2 algo possível, e uma escala em que fit é o que está de acordo, né? Se aquela informação está de acordo ou não é errada. E a gente pode ver que todas essas informações, elas eram bem específicas na psicografia do Chico e difíceis de serem explicadas por um vazamento normal. Existe uma em especial, que ocorre na primeira mensagem, em que o Jair Presente fala que ele foi recebido pelo avô Basso e pela tia Elvira. E a tia Elvira tinha falecido e a família não sabia no momento dessa carta. Então, algo muito, muito forte, realmente, de mostrar a nível de evidência científica. Um outro estudo mais recente foi... Acho que eu saí aqui. Um estudo mais recente... Desculpa, acho que eu acabei... Desculpa, só vou voltar aqui que eu perdi a... Ver se eu consigo... Isso. Um estudo mais recente foi publicado no Journal of Nerve Mental Disease, agora, no ano passado, em que eles fazem análise, nesse caso,
de apenas uma carta. E por que só apenas uma carta? Porque eles queriam que passasse por alguns critérios. Primeiro, que ela fornecesse muitas informações detalhadas, verificáveis e científicas. Segundo, que não tivesse contato entre os parentes e o Chico antes. Então, como a do Jair Presente, por exemplo, foram várias cartas, né? Eles queriam que não tivesse contato. E o terceiro é que tivessem vários familiares para que eles vivos, para que eles pudessem entrevistar, comparar informações, ter outras fontes, o que, por exemplo, no caso do Jair Presente, foi só a Sueli. Então, eles selecionaram uma única carta, foi desse espírito José Roberto Pereira da Silva. Ele tinha falecido em 72, aos 18 anos, num acidente de trem, e ela foi psicografada em 73, quer dizer, quase um ano e pouco depois, e ela tinha 29 itens de informações verificáveis. E todos esses itens foram classificados como uma escala de FIT2, ou seja, eram informações precisas. Lembrar que, nesse caso, o Chico não teve contato com a família do José Roberto previamente. E eles, nesse artigo, eles analisam que cerca de quase 50% dessas informações, desses 29 itens, eram informações muito particulares, que dificilmente o médium, mesmo se ele tivesse um serviço de investigação a serviço dele, conseguiria obter. Muito bom. A psicografia do Chico também passou por análise grafoscópica. É muito importante esse tipo de análise, porque muitas dessas psicografias são obtidas de uma forma mecânica ou semimecânica. Então, é possível analisar a personalidade daquele espírito, a veracidade daquela psicografia, através de uma análise grafoscópica. Nesse caso, o perito Carlos Augusto Perandréia publicou isso na revista Semina, que é uma revista da Universidade Federal do Paraná, e depois isso virou um livro chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia. A análise grafoscópica também foi realizada nas psicografias do médium cearense Newton de Souza, e publicado nesse livro Cartas da Imortalidade. Aí estou mostrando um exemplo de psicografia no RG e na psicografia. O Sandro Fontana, na revista Ciência e Espírito, também fez uma análise de psicografia do Newton Souza. E do Newton Souza eu gostaria de citar um caso muito interessante, que foi o caso do Galdino. O Galdino, ele foi visto pela última vez pela família em agosto de 2011. Ele tinha por hábito ficar vários meses longe de casa sem dar notícia para a família. Então ele ficava viajando ali no interior do Ceará, e a família já estava meio que acostumada com isso, e só que eles acharam estranho, porque sempre em julho ele voltava. Era a época do aniversário dele, em julho ele voltava, e aconteceu que nesse julho de 2012 ele não voltou, e a família começou a ficar procurada, liga para um, para outro, e em outubro de 2012 eles resolveram então fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento lá em Fortaleza. Muito bem. Em janeiro de 2013, a Polícia Civil localizou uma ossada numa região lá do interior do Ceará chamada Lagoa do Juvenal. E só que, só para a gente ter uma ideia, a gente fez um cálculo na época que estava estudando esse caso, que existe uma média de 2.700 desaparecidos no Ceará por ano. E cerca desses 2.700, cerca de 80% se resolve, quer dizer, esses desaparecidos são localizados, e cerca de 500 casos por ano não são mais nunca mais são localizados. Então, essa ossada poderia ser de um universo aí de milhares de pessoas. Então, obviamente, não se fez esse link na polícia com esse desaparecimento em específico. Muito bem, isso eu já mencionei. E só para que a gente tenha uma ideia aí, novamente, o Google Maps, então a família morava em Fortaleza. A última notícia que eles tinham em agosto de 2011 é que ele iria ficar um tempo em Canindé.
A ossada foi localizada na Lagoa do Juvenal, que faz parte do distrito de Maranguape, no interior de Ceará. Muito bem, aí realmente a família não tinha ideia dessa ossada, que poderia ser, e ela foi participar de uma sessão de psicografia com esse médium, Newton Souza. E esse médium recebe, então, uma psicografia, e a psicografia fala assim, olha, procure, fala que o Galdino tinha desencarnado, que era para procurar a ossada nessa Lagoa do Juvenal. Aí eu trouxe a coisa da psicografia. E a família, então, resolve ir lá. A mãe chama Maria Lopes, a mãe do Galdino, chega para o delegado falou, ela falou, vim que queria ver a ossada que foi achada aqui, porque é do meu filho. Isso lembrando que já era em 2014, quer dizer, era mais ou menos um ano depois, né, deles terem localizado essa ossada. E o delegado falou, não tem ossada nenhuma aqui e tal, e a família já ia embora desanimada. Quando chega o investigador, o delegado, ô fulano, você ficou sabendo de uma ossada que acharam aqui? Aí o investigador falou, olha, tem realmente, fui eu mesmo que localizei essa ossada. E aí eles foram atrás dessa ossada, aqui está o boletim de ocorrência, que foi realizado nesse momento, que eles vão atrás dessa ossada, e eles fazem, então, um teste de DNA dessa ossada, para que seja feito a confirmação se essa ossada pertencia ou não ao Galdino. E o que eles mostram que, de fato, essa ossada era do Galdino, e esse é o primeiro caso documentado em que o espírito, através da psicografia, ele é capaz de localizar, auxiliar a polícia a localizar o seu corpo. Então, um caso muito interessante, isso ocorreu no Nordeste, lá através da psicografia do Newton Souza. Nós tivemos aí, para os últimos 10 minutos de aula, para encerrar, nós tivemos a oportunidade de estudar vários casos psicografados por um médium, Adão, lá de Uberaba, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele eventualmente vem até Ribeirão Preto. Eu acho que ele nunca fez uma sessão de psicografia aqui, na realidade. Ele viaja o Brasil inteiro, do Nordeste, Sul do Brasil. Tem algumas fotos aí de locais onde ele vai psicografar. E há uns anos atrás, a gente fez nós combinamos dele me ceder algumas dessas psicografias, e eu entrei em contato com as famílias e para entrevistar essas famílias, né? Foram em torno aí de umas 30 famílias que foram entrevistadas por mim, e aí depois a gente cedeu esse material para o Adão publicar o seu livro na Pixelbook. É um livro que quem quiser, a versão impressa dele tem um custo no site da editora, na Amazon e na Apple Store tem disponível, e a versão online dele, ele é dado de graça, é só fazer o download. E as psicografias do Adão são psicografias, a gente pôde analisar, que tinham informações muito específicas. Isso é um ponto importante. Então, só dando um exemplo aqui, meu querido Didier, a psicografia recebida em 2014 do espírito Maura Laura. Meu querido Didier, quanta saudade, Jane, minha filha, Jane Lúcia, meu amado filho Valmir, Leira, Rejane, meus filhos de coração, Fernanda, Tiago, Thaís, Raul, netos, Mari, neto. Ainda cita pessoas desencarnadas, do nosso Cidinho, Alfeu, Ailton, Valério, José Estevão, estão todos aqui, veio o Ricardo e a Rosa. Então, vocês veem que é uma quantidade enorme de nomes citados. Todas essas psicografias que a gente entrevistou a família eram psicografias de famílias que não tiveram contato, não foram entrevistadas previamente pelo médium Adão. E ele é um médium semi-mecânico, e a gente teve a oportunidade de assistir várias reuniões de psicografia dele, e é muito interessante que ele psicografa numa velocidade muito grande, são mensagens ricas de nome.
torno de 15, em geral, por mensagem, chegando a 23, foi o que eu me lembro em uma das mensagens. E no fim da mensagem, ele geralmente diminui muito a velocidade, e aí entra uma forma mais mecânica de psicografia, e as assinaturas se assemelham muito às assinaturas daquele espírito em vida. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, vocês podem ver, não é uma análise grafoscópica, obviamente, vocês podem ver a característica do M, muito parecida, né? Outros espíritos aí, com suas psicografias. Aí o exemplo da carta psicografada, assinatura do documento de identidade ou de outro documento desse espírito. Aqui mais um exemplo, mostrando uma semelhança muito grande. Vocês veem, por exemplo, nesse momento da psicografia, ele ainda está de uma forma semi-mecânica, que aparentemente entra de uma forma completamente mecânica. Teve um caso, por exemplo, em que, eu entrevistando a mãe, ela falava assim que foi lá no Rio de Janeiro, ela tinha certeza que era o filho dela que estava psicografando, na hora, ela teve a certeza, vendo à distância a psicografia na hora de assinar, porque o filho, ele pegava no lápis de uma forma muito peculiar, entre o segundo e o terceiro dedo, e então o médium, naquele momento ele troca, faz aquele gestual de jogar o lápis entre o segundo e o terceiro dedo, como o filho fazia quando estava em vida, e aí faz a assinatura muito semelhante à assinatura em vida. E tem algumas mensagens que são muito interessantes, por exemplo, dessa Ana Clara, em que ela cita, né, saudades da escolinha, do tio, do lanche, e ele cita, por exemplo, e ela cita na mensagem que amou a tatuagem que ele fez para ela. E essa foi uma mensagem recebida em Salvador, e ela faz um desenho no fim da psicografia, que é justamente muito semelhante à tatuagem que o pai fez, com aquela gravura do Bansky, a menina e o balão, fez em homenagem à filha que desencarnou, de uma forma muito impressionante. Outro caso, o Gabriel, que a gente conheceu muito de perto, um priminho nosso, inclusive, e ele faleceu em 2015 em decorrência de uma leucemia, e na primeira mensagem que ele direciona à mãe dele, cita o vovô Roberval, a vovó Maria de Fátima e a avó Diva. E o vovô Roberval tinha falecido em 90, a Diva em 2013, mas essa Maria de Fátima, a mãe que estava presente na reunião, não sabia quem era, e ela teve que consultar pessoas mais velhas da família para ser informado que a Maria de Fátima era uma prima dela, que conviveu, que morou na mesma casa que a mãe dela, muitos anos, e que faleceu em 1960. Aqui é a assinatura da psicografia, a assinatura da carta. Essa psicografia também é realmente impressionante, porque o jovem Heitor, ele manda essa mensagem, ele fala, no dia 1º de julho, na casa da avó Augusta, eu vou dar beijo nela e levar flores do campo. E a mãe, ela me fala na entrevista que ela esperava que naquele dia tivesse um cheiro de flores do campo na casa, e para surpresa de todo mundo, quando eles acordaram na casa, estava repleta de flores do campo no chão da casa, que ela mostra as fotos daquele dia. Então houve aí um tipo de efeito físico, de transporte ou materialização dessas flores na residência. Um outro caso, a gente já está concluindo, do Vinícius, que faleceu, e depois ele fez uma psicografia para a mãe dele. É muito interessante esse caso especificamente, porque a mãe não esteve presente no dia a Gelsa, que é a mãe dele, não esteve presente no dia. Ela iria, só que ela iria com um grupo de mães de Brasília para Uberaba para receber a mensagem, só que uma parente dela, já não me lembro detalhes, ia dar à luz naquele dia, meio de previsto, e ela não pôde ir. E aí essa Marilda, que é um conhecido da mãe, que recebeu a mensagem, por isso ele fala, né? Não chore o que passou, aquela tatuagem escrita em seu nome no meu braço ainda tenho as sombras do corpo que faz questão de carregar. Eu te amo, mãe, obrigado, Marilda, que era a pessoa que pegou a mensagem pela mãe. Amandinha tá linda, Luciene, um beijo.
E tenho que dizer aquele salve para os pais, que era um hábito que ele tinha, né, bem peculiar a ele. Um outro ponto importante desse caso é que a mãe dele, a Gelsa, o Vinícius ele faleceu queimado. E ele foi para o hospital, entrou consciente, como é comum nesses casos no hospital, ele foi para o CTI, esses pacientes eles vêm a falecer normalmente alguns dias depois por infecção generalizada. E a mãe ficou uns 5 ou 6 dias em cima no CTI, e aí ela fala que ficou mais ou menos esse tempo sem comer. E aí ela foi para casa, o Vinícius então internado no CTI, até dando um certo sinal de melhora, e ela resolveu fazer um miojo para ela, e no momento que ela começa a fazer esse miojo, ela sente um cheiro que ela chama que é um cheiro de hospital, muito forte, insuportável, que ela tem que parar de comer porque ela não consegue mais fazer aquele prato por causa daquele cheiro de, provavelmente é um cheiro de éter, imagino. E aí, nesse momento, ela recebe uma ligação do hospital avisando que ele acabara de falecer. Então, ocorreu aqui uma experiência de fim de vida do tipo remoto com a mãe do Vinícius. Aqui a psicografia, a assinatura da carta, a assinatura dele em vida. E um último caso, para concluir, é o caso do Tiago. Muito forte desse caso são duas coisas. O primeiro, que a mãe não sabia nem quem era o médium. O Tiago ele faleceu num acidente de avião em 2012 e a mãe, como é de se esperar, muito abatida, muito triste com a perda, mais ou menos 3 anos depois. Aí alguém fala, olha, vai vir um médium aqui em Belo Horizonte, ele vai lá no Minas, acho que era no Minas Centro, psicografar. E ela pegou o carro e foi para lá, e chegou, a sessão já tinha começado, e não teve nenhum tipo de contato com absolutamente ninguém ali daquele grupo. E aí o Tiago, ele manda sua mensagem: sua benção, mãezinha Ana Lúcia, eu te amo. Meu pai João, meus irmãos André e Yasmin, meus sobrinhos Caio e Gabriel, cunhado Júlia e Luiz, meu anjo para sempre vou amar, Natália. Vocês veem a quantidade de nomes, de dados específicos que vem numa mensagem que ela não teve contato absolutamente com ninguém do grupo do médium. E se não bastasse isso, ele ainda psicografa avisando que o neném ia chegar na família, e de fato, um dos irmãos do Tiago estava, se eu não me engano, isso consta no livro, a namorada engravidou, então é algo que era bem sigiloso ainda na família, só os pais, o irmão dele e a família da namorada que sabiam ainda, que ainda é algo que não tinha sido divulgado. E o Tiago vem trazer essa prova de veracidade dentro dessa psicografia. Então, eu passei 11 minutos aí do tempo, imagino. Eu agradeço novamente a oportunidade de trazer esses dados, essas análises que a gente tem feito aí nos últimos anos. Agradecendo a Deus pela oportunidade, pelas suas leis sublimes, pela continuidade da vida, pela oportunidade da gente poder entender que a morte é simplesmente uma mudança de roupa, mas a gente continua sendo exatamente quem somos no mundo espiritual. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu encerro aqui já fazendo a divulgação das próximas aulas que vão ocorrer semana que vem, o Alberto Almeida, na outra semana o Tasto. São aulas aí imperdíveis aí para todos nós. Muito obrigado. Tasto, é com você. Ok, Guilherme, deixa eu só sair. Vamos ver se a gente para desse modo screen. E aí? Temos aí já 20 pessoas aqui na sala. Quem quiser já perguntar, pode levantar a mãozinha aqui que eu já abro o microfone. Né? Temos aqui no Face também. Eu estou olhando aqui porque eu tenho outro monitor, tá, Guilherme? Quem quiser perguntar aqui também. Tem o pessoal elogiado aí. A aula, você vê que quando a gente fala de aspecto científico, a gente fala de ciência, você está mostrando o que está acontecendo. Ninguém tem uma informação um preconceituosa no sentido de quando vai fazer ciência, análise, você tem que estar neutro e você vai realmente publicar o que está acontecendo. Você vê o enxadrista lá, como eu já joguei xadrez, eu sei, muitos anos atrás, é extremamente difícil.
né? Se você quiser tornar um profissional, é 10 horas de estudo, técnica, por dia, não é fácil. Se for jogar com um profissional, não tem como. É igual você vai jogar tênis, né? Você vai pegar e jogar tênis com o primeiro do mundo lá, a primeira batida que ele dá na bolinha, você já nem pega a bolinha, acabou o jogo. Não tem, é incomparável você querer comparar um profissional com um amador igual a gente, mesmo quem joga. E vários outros trabalhos que o Guilherme coloca aí, deixando claro, né, a imortalidade da alma, o fenômeno mediúnico, é que existe muitos médiums, Kardec coloca, muitos médiuns imperfeitos, né, que aí começa as picaretagens, os embustes e tudo mais, que isso aí leva a uma descrença de muitas pessoas, mas uma mediunidade estudada, coerente, existe médiuns honestos, corretos, você vê os trabalhos que saem aí, né? O Guilherme tem um contato maior com o Adão, né, Guilherme? Eu não conheço. Sei que você fez um trabalho aí com ele, né? Mas é muito, muito bacana e para quem perdeu um ente querido, principalmente quando inverte o ciclo, porque nós temos um ciclo de querer enterrar os nossos avós, depois enterrar os nossos pais, mas a gente nunca às vezes pensa de enterrar os filhos. E quem é pai e mãe hoje sabe do que eu estou falando, que eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente pode passar aqui como encarnado. Não desejo isso para ninguém, mas é uma realidade da vida. Ter que enterrar um filho. E uma mensagem dessa, nós não fazemos ideia o quanto que é consoladora quem teve que enterrar um filho e recebe uma mensagem digna, correta, igual está se colocando aí, o consolo que é. Então, quando fala que a doutrina espírita é o consolador prometido, eu não tenho dúvida, não é? O consolo que uma mãe deve ter de ouvir aquelas palavras com detalhes, citando nomes, personagens, né? Tem vários livros, né, Guilherme? Uns 10 anos atrás nós fizemos um levantamento de 3 livros do Chico, né? Não sei se você lembra desse trabalho, ficamos vendo quantas personagens tinha e estudamos isso daí. E no final tinha um dos livros, eu acho que eles voltaram, acho que era, né, Guilherme? O Chico descrevia 398 nomes no livro de pessoas, a gente chama de personagens, de parentes, tio, primo, que é impossível o Chico saber de tudo isso daí e de relatos que não tinha como ele saber. Então você vê que realmente é o espírito que está comunicando ali, não é? Nós temos aqui, alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberto. Deixa eu ver aqui só aqui se tem, aqui pessoal só elogiando. Obrigado pela oportunidade, realmente elucidadora. Essa live está disponível a partir de amanhã. O Guilherme realmente que põe, ele que é que faz a parte de tecnologia da AME, né? Eu gravo as lives e mando tudo para ele. Então, a live vai estar disponível lá no site ameribeirãopreto.org. Então, de repente, você quer passar para algum amigo, você quer mostrar, olha que trabalho bacana, olha o que está falando de mediunidade, olha o que está falando de reencarnação, quantas coisas que tem. A gente respeita plenamente as pessoas que não acreditam na imortalidade da vida, que as pessoas acham que morreu e acabou, a gente respeita. Como temos que respeitar todas as opiniões. Mas, analisando esses fatos, como o Guilherme traz aqui, não tem como a gente falar que nós somos só essa matéria, que essa matéria vai desintegrar um dia e que acabou, acabou. Não é? Mas estamos aí já, Guilherme, 15 para as 9. Você quer falar alguma coisinha para nós encerrarmos? Não, a única coisa é que, né, quando a gente fez essas entrevistas com as famílias, eles falavam que a mensagem estava... Esse termo era muito utilizado. Fizeram eles renascer, né? Realmente a pessoa renasce, porque ela perde um filho e morre junto, né? Metade da pessoa foi embora ali. E a certeza da continuidade da vida, que o filho está bem, está seguindo o seu caminho, mesmo à distância, embora não mate a